Num tempo de crise, Deus levanta dois profetas chamados Zacarias e Ageu, autoridade na obra de Deus. Esses dois homens, esses dois profetas de Deus, como todos os outros profetas, que têm um papel crucial e que mostram a importância da voz profética num tempo de crise, num tempo em que nós estamos principalmente vivenciando hoje através desta crise. Primeiro, para nós entendermos o papel da voz profética, nós precisamos entender o que significa e qual a importância do ministério profético para a igreja nesses últimos dias. O profeta, desde a antiguidade, desde os primórdios da palavra de Deus, ele era considerado como um sentinela. Sentinela era aquele vigilante que ficava num posto mais avançado, numa torre, observando os movimentos externos e os movimentos internos. Os movimentos externos representavam o perigo que poderia assolar a cidade. E quando ele não vigiasse, quando em algum momento ele tosquenejasse, ou seja, ele dormisse, ele poderia causar um grave prejuízo, respondendo pela vida de cada uma daquelas pessoas que estavam dentro da cidade. Assim como se ele não avisasse do perigo, também ele era responsabilizado. Foi isso que Deus falou para Ezequiel, quando ele disse: olha, eu te pus como atalaia sobre a casa de Israel, e tu ouvirás da minha boca a palavra, e falarás da minha parte. Se tu disseres para o ímpio que há uma sentença de morte contra ele, e tu não avisar, o sangue deste ímpio eu vou requerer das tuas mãos. O papel do sentinela era um papel elevado e de grande responsabilidade, porque ele via o que os outros não conseguiam visualizar. Isso porque ele estava numa posição elevada. Posição elevada traz para nós muito mais responsabilidade do que privilégio. E hoje a Igreja do Senhor, ela está numa posição com Jesus nas regiões celestiais. E a Igreja do Senhor, ela tem que ser uma igreja profética. O que é o ministério profético na igreja? Ele anuncia que existe um desvio na rota estabelecida por Deus. O profeta na antiga aliança, quando ele era levantado, ele não somente anunciava aquilo que havia de vir, mas aquilo que estava acontecendo de errado, quando o povo se afastava de Deus, quando o povo ignorava Deus, quando o povo se tornava indiferente, como acontece aqui no tempo de Ageu e no tempo de Zacarias, quando o povo volta da Babilônia com a missão de reconstrução do templo, o que acontece? O povo se mostra completamente indiferente, e essa indiferença do povo vai custar um preço, como sempre custa quando nós não ouvimos a voz da profecia, quando nós não ouvimos a voz profética. Começa a acontecer problemas na sua economia. Tudo aquilo que eles recebiam era como se fosse num saco furado, porque Deus não fica indiferente à obediência do seu povo. Deus honra a voz profética. Deus não deixa cair por terra a voz profética, porque Deus, ele quer anunciar que existe um desvio na rota. O profeta também, o ministério profético, ele é essencial para a igreja, porque ele é um restaurador. Quando nós olhamos a vida do profeta Elias, nós vemos que Deus levantou aquele homem num tempo de pior apostasia no reino de Israel, onde a maioria dos profetas comiam na mesa de Jezabel e eram completamente corruptos. E Deus levanta Elias com uma missão de restaurar o altar do Senhor que estava
completamente em ruínas. Hoje não é diferente, numa igreja, no momento em que nós estamos vendo de muita apostasia no meio do povo de Deus, onde o altar do Senhor tem sido transformado em palco, onde a mensagem do Evangelho tem sido diluída, onde nós vemos completamente uma casa que foi construída sob areia nesses últimos anos, e veio a tempestade, e veio essa crise a nível mundial, e o que nós vemos hoje é que muitas casas, muitos conceitos, muitos planos foram construídos sob areia e que Deus não estava neste negócio. O resultado que nós vemos hoje, pessoas escondidas, ministérios proféticos soterrados completamente, porque não anunciaram com verdade a palavra de Deus. E aquele que ouviu a palavra de Deus, muitas vezes não deu crédito. E veio um tempo como esse, veio um tempo difícil como esse, e hoje muitas pessoas estão pagando o preço. O profeta é um restaurador. Hoje, mais do que nunca, a mensagem de Deus para nós é que nós precisamos colocar novamente o altar de Deus em ordem, porque a nossa sociedade, o nosso país, a nossa igreja precisa do fogo do avivamento para consumir, para matar, para destruir toda a força da impiedade e dos profetas de Jezabel, que ainda estão muito vivos hoje. Uma comunidade, ela encontra-se em perigo quando existe um silêncio profético. Quando nós voltamos um pouco atrás e observamos quando Deus levanta Samuel, um adolescente de 15 anos, a Bíblia diz que havia uma escassez da palavra. A palavra do Senhor, ela tinha muito valor, mas era escassa. Deus já não estava falando como frequência, como é do costume do Senhor. Isso porque o sacerdócio espiritual da nação estava completamente desviado do Senhor. O sacerdócio espiritual da nação não conseguia compreender o que estava acontecendo, muito menos dentro da sua casa. O resultado é que Deus fala através de um menino e levanta esse menino como profeta. Eu acredito que nesse tempo Deus vai levantar muitos profetas, e Deus já está levantando muitos profetas para denunciar que nós, como igreja do Senhor, estamos fugindo da rota da santidade de Deus e estamos indiferentes a tudo aquilo que está acontecendo. Não existe coisa pior de quando há um silêncio profético da parte de Deus. Houve um momento quando o povo se mostrava completamente indiferente, que Deus fala para um dos seus profetas, chamado Ezequiel, dizendo: olha, tu vais ficar mudo. E essa mudez do profeta significava o silêncio, o juízo de Deus. Não tem coisa pior quando Deus fica em silêncio. Mas eu acredito que hoje a voz profética de Deus está bradando e chamando a sua igreja, o seu povo, ao arrependimento. Precisamos voltar ao primeiro amor. Assim como o povo de Israel estava indiferente à reconstrução do templo, hoje nós estamos indiferentes à nossa vida espiritual. Nós nos acomodamos como aquele povo, os contemporâneos de Zacarias e Ageu, um povo acomodado, um povo cuidando da sua própria vida, um povo vivendo o individualismo dessa era maligna, dessa era pós-moderna. E aí Deus começa a mexer nas finanças do povo daquela época. Hoje Deus está falando de uma forma muito dura com o mundo inteiro e principalmente com sua igreja, nos chamando de volta ao arrependimento. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito Santo fala à sua igreja.
para trazer de volta o povo à prioridade